Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes aqui no Centenário Bogotá, Colômbia, e também aqueles que estão através da linha telefônica e internet. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos fale nesta noite a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, onde diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. O sétimo selo, através das Escrituras ou da Escritura. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Podem sentar, queiram ter a bondade. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, da América do Norte, no livro dos selos, em espanhol, página 444, página 448, diz da seguinte maneira: então o oitavo capítulo somente revela a cena do sétimo selo, ou seja, o que lemos. E a parte da cena não há outra coisa revelada. E isto não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do sétimo selo é completamente sem palavras. E se tivesse o tempo, quero ver alguns exemplos, poderia lhes mostrar como é que desde lá, desde Gênesis, este sétimo selo vem sendo anunciado. Desde onde? Desde Gênesis. Estes selos apareceram desde o princípio. Se lembram como vimos as coisas esta manhã? E agora, preste bem atenção como apresentamos isto e encontraremos que ao chegar ao sétimo selo, ali termina. O próprio Jesus Cristo estava falando do tempo do fim, e quando chegou a isto, falou dos 6 selos, mas não disse nada com relação ao sétimo. Ali o tem. É uma coisa muito tremenda. Agora, nós queremos falar por um momento sobre este sétimo capítulo para formar uma brecha entre o sexto e sétimo selo, porque é todo o material que temos. Entre o sexto e sétimo selo, temos o chamamento de Israel. Agora vejam como nosso irmão Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, nos diz que desde o Gênesis, este sétimo selo está sendo mostrado, sendo anunciado. Isso é assim porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E em todos os lugares do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde anuncia profeticamente ou anuncia em forma de símbolo a segunda vinda de Cristo, que é um anúncio profético, mesmo que seja em forma simbólica. Está com esse anúncio mostrando, anunciando o sétimo selo. Porque o mistério do sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Nesta noite vamos dar
uma olhada por diferentes lugares do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde é mostrado ou é anunciado o sétimo selo. Por exemplo, temos Abel, que representa a vinda do Senhor, a primeira vinda de Cristo, o qual, assim como o Messias morreria na sua primeira vinda, Abel morreu lá no princípio. Mas vejam vocês como Deus restaurou semente a Adão quando lhe deu outro filho chamado Sete. Aí temos em Sete a segunda vinda de Cristo. E também em Sete se cumpre também a primeira vinda de Cristo, quando Cristo ressuscitou e apareceu de novo, pois ali estamos vendo ao Senhor restaurado novamente. Pois quando Abel morreu, e em seguida, mais adiante, nasceu Sete, aí podemos ver a restauração da família ou semente de Adão. Agora, podemos ver também em outros profetas a segunda vinda de Cristo refletida, anunciada. Pois Cristo, quando falou da vinda do Filho do Homem para o último dia, disse que seria como nos dias de quem? De Noé. Onde houve um profeta dispensacional com uma mensagem dispensacional. Ali podemos ver que em Noé está se refletindo a segunda vinda de Cristo. Podemos ver que o povo hebreu crerá também na segunda vinda de Cristo, assim como a família de Noé creu em Noé e na sua mensagem. O dilúvio representa a grande tribulação que virá para a destruição de muitas nações e milhões de seres humanos, como no tempo de Noé. Porquanto Deus disse que não destruiria mais a raça humana com água, e colocou o seu arco como pacto entre Deus e a raça humana, e entre Deus e o planeta Terra. Toda destruição para a humanidade tem que vir então por fogo. E por isso é que o profeta Malaquias diz: eis que vem um dia ardente como um forno, e todos os soberbos e aqueles que cometem impiedade serão como estopa, e aquele dia que virá os abrasará, disse o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Vejam como está profetizado por Jesus Cristo que será como nos dias de Noé. Portanto, tem que estar na terra o Filho do Homem no tempo final, antes da destruição da grande tribulação que virá sobre a raça humana. Também disse que será como nos dias de quem? De Ló. E nos dias de Ló houve um profeta mensageiro chamado Abraão, o qual tinha a mensagem de Deus para aquele tempo e tinha a mensagem correspondente àquele tempo, a mensagem da promessa, e estava vivendo como o mensageiro da dispensação da promessa. Ali encontramos que está refletida a segunda vinda de Cristo para o tempo final. A vinda do Filho do Homem. Para aquele tempo também apareceu Elohim, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, velado naquele corpo através do qual se apresentou a Abraão e comeu com Abraão. E com ele estavam também os seus arcanjos Gabriel e Miguel,
tornando-se visíveis a Abraão e também comendo com Abraão. E como foi naqueles dias de Ló, onde encontramos Deus com seus arcanjos visitando Abraão, e então desceram os arcanjos na tarde a Sodoma, e em seguida Deus ficou com Abraão falando mais um tempo sobre a destruição que viria sobre Sodoma e Gomorra, e não houve misericórdia da parte de Deus para Sodoma e Gomorra, porque Deus disse a Abraão que se encontrassem Sodoma e Gomorra 50 justos, não destruiria por amor desses 50 justos. Se encontrasse 45 também não, se encontrasse 40 também não, se encontrasse 30 também não, se encontrasse 20 também não, e se encontrasse 10 também não destruiria. Mas se encontrasse esses 10, como mínimo, pelo menos, para evitar a destruição de Sodoma e de Gomorra. E agora, vejam vocês, onde estava Abraão? Deus não disse que viria o juízo. Deus não disse que destruiria esse lugar onde estava Abraão, mas onde estava Ló, sim. Seria um lugar onde o juízo divino cairia. Isso é muito importante sabê-lo, porque vejam vocês, porquanto não houve nem 10 justos onde estava Ló, aqueles lugares tinham que ser destruídos, mas onde estava Abraão, sim, havia mais de 10 justos. Estava Abraão com sua família e os seus servos, e todas essas pessoas serviam a Deus, conforme a mensagem de Abraão. E eram temerosos do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vejam, o servo de Abraão com outros servos foram aqueles que prepararam aquele bezerro tenro a Deus. Agora podemos ver que essas pessoas viram Deus com seus arcanjos, em forma visível, comendo com Abraão. Agora, em Sodoma e Gomorra, encontramos que apareceu, já na tardezinha, Gabriel e Miguel, e em seguida, mais adiante, Deus foi a Sodoma e Gomorra. E em seguida, vejam vocês, Ló levou os arcanjos à sua casa, lhes preparou comida, eles comeram também com Ló. Mas vejam, todo o problema que surgiu lá contra Ló. As pessoas daquela cidade se levantaram contra Ló e queriam causar dano àqueles arcanjos. Mas vejam vocês, os arcanjos disseram a Ló: tire fora da cidade tudo que tu tens, famílias, filhos, genros e tudo, todos os seus familiares. E vejam, quando Ló disse aos noivos ou prometidos de suas duas filhas que saíssem de Sodoma e Gomorra, porque Deus iria destruir esse lugar, eles riam pensando que era algo inventado por Ló. Não pensavam que era certo o que Ló dizia. Os arcanjos tomaram Ló, pelo qual Abraão tinha intercedido diante de Deus, e o tiraram para fora, e diziam que se apressassem. Mas estavam se detendo muito, tinham muitos interesses ali, eram pessoas ricas e talvez queriam levar tudo que tinham, mas num momento como esse não há nada que alguém possa levar a não ser a roupa que tem colocada e sair correndo para escapar pela sua vida. Porque essa terra seria destruída. E já amanhecendo, ou seja, raiando a alva,
os arcanjos tomaram Ló e sua família pelas mãos e os tiraram. Ou seja, que saíram à força, não queriam ir, dando tempo e dando tempo. E a destruição já estava em cima, e os anjos, os arcanjos, já estavam ali. E lhe dizem, Deus nos enviou para destruir esta cidade e estes territórios. Os exércitos do arcanjo Gabriel e do arcanjo Miguel também estavam, mesmo que não estavam sendo vistos, mas ali estavam os arcanjos com seus exércitos para esse momento de destruição de Sodoma e de Gomorra. Tiraram fora Ló e sua família. Disseram, escapa para longe. Disseram, para onde? E Ló disse, pediu permissão para ir a um monte que estava perto, ou a uma cidade que estava perto, mas diziam, escapa para o monte. O monte estava mais longe, mas ele disse, permitam que eu vá com minha família a essa cidade que está perto, é pequena. Não destruam essa cidade. E então o pedido de Ló foi ouvido por Deus, e os arcanjos disseram que havia recebido resposta da parte de Deus e essa cidade não seria destruída. Vejam vocês, por amor a quem? A Ló e sua família. E escapou para essa cidade, e a destruição de Sodoma e Gomorra veio, e quando Ló estava escapando, ou seja, saindo com sua família, na corrida, quando já os anjos o deixaram, começou a destruição de Sodoma e Gomorra, uma destruição, vamos dizer, uma destruição atômica, fogo e enxofre caindo do céu. E alguém, pois, estava jogando para baixo esse fogo e enxofre. E vejam vocês como, quando estava amanhecendo, Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Um novo amanhecer de um dia muito especial de juízo divino para Sodoma e Gomorra. Abraão, pela manhã, olhou para Sodoma e Gomorra e via como a fumaça de um forno que subia de Sodoma e Gomorra. E Ló, vejam vocês, na sua corrida, ia com muito medo, e a sua família também. Mas a esposa de Ló se colocou a olhar para trás e se converteu numa estátua de sal, diz a Escritura. E ali teve que ficar. Quem vai carregar uma estátua de sal? Agora, vejam vocês, Ló chegando a essa cidade que pediu para escapar. Quando chegou a ela, estava saindo o sol. Isso está em Gênesis, por aí no capítulo 18 ao 19. Diz, vamos ler a história, um pouquinho dela. Versículo 20 em diante diz: essa cidade está perto para fugir para lá. Eis ali perto uma cidade para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu escape para lá. Não é pequena, e viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso estou de acordo para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te e escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. E então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu.
Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor, olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes, e as suas duas filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Vejam, de qualquer forma, Ló se foi ao monte onde os arcanjos tinham dito que fosse, porque teve medo de ficar em Zoar. Vocês sabem, a fumaça e a contaminação daquela destruição podia chegar até este lugar de Zoar, ou pôde pensar que de um momento a outro também Zoar seria destruída. E foi ao monte, onde os arcanjos tinham dito que era um lugar seguro. Estamos vivendo num tempo muito importante, onde os juízos divinos cairão neste tempo, como caíram no tempo de Sodoma e Gomorra, no tempo em que Abraão viveu com a sua família e Ló com sua família. E também estamos vivendo como num tempo como de Moisés, onde Deus destruiu o Egito, destruiu o faraó com o seu exército e libertou o povo hebreu. Por isso também o profeta Moisés, que é o quinto profeta dispensacional, para a quinta dispensação, a dispensação do reino que veio depois da dispensação da promessa, da qual Abraão era o profeta mensageiro, agora em Moisés está representada a segunda vinda de Cristo também. Como também em Moisés e nesses profetas se representaram ou se refletiram tanto a primeira vinda como a segunda vinda de Cristo. Agora, Moisés, falando os juízos divinos sobre o faraó e o seu reino, isto reflete a segunda vinda de Cristo e os juízos divinos correspondentes à segunda vinda de Cristo. Porque ele vem como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores em sua obra de reclamação. E Apocalipse capítulo 21, capítulo 19, versículo 11 ao 21, fala sobre a sua vinda, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Encontramos que também em outros profetas, como Josué, levando o povo à terra prometida, isso fala da primeira vinda de Cristo, levando o povo à terra prometida do batismo do Espírito Santo, e da segunda vinda de Cristo, levando o povo à terra prometida da plenitude do Espírito Santo, onde obteremos a herança da terra prometida do novo corpo e da terra prometida do glorioso reino milenial. Porque o nosso Josué é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vindo no último dia, no cumprimento da segunda vinda de Cristo, porque o que foi a primeira vinda de Cristo foi a vinda do Espírito Santo, do anjo do pacto, em carne humana. E em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21,
é a vinda do Verbo novamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, ou seja, criadas todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora vejam que ele, o Verbo, não somente estava com Deus, mas que era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E também diz, isso está em São João capítulo 1, versículo 1 em diante ao 4, e também no capítulo 1, versículo 14 de São João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora o Verbo é o anjo do pacto, o anjo do Senhor. É o próprio Deus no seu corpo teofânico. E Deus em seu corpo teofânico encontramos que é o anjo do Senhor. Ele é o Espírito Santo que aparece em diferentes ocasiões na forma de um homem, de um anjo, da sexta dimensão. Ele é o varão vestido de linho fino com o tinteiro em sua mão. Da profecia de Ezequiel. E ele é também aquele varão que estava sobre as águas do rio, do livro de Daniel capítulo 12, e também de outras passagens do livro de Daniel. E de um lado do rio e do outro lado do rio encontramos a Gabriel de um lado e o arcanjo Miguel do outro lado. Por isso, aquele que estava sobre as águas do rio clamou, ou seja, falou com uma voz forte e gritou, Gabriel, ensina a Daniel a visão, ou seja, que lhe revelasse ao profeta Daniel essa visão. Agora podemos ver que a primeira vinda de Cristo foi a vinda desse anjo que estava sobre as águas do rio, que é o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é o próprio Deus com o seu corpo teofânico. E agora podemos ver como sendo a primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre os seres humanos, naquele corpo chamado Jesus. Para o último dia, temos a promessa da vinda do Verbo, do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Espírito Santo, manifestado no meio da sua igreja. E agora, em que véu de carne virá essa manifestação? Porque essa é a manifestação do sétimo selo. Usará o mesmo véu de carne que usou na sua primeira vinda, que ressuscitou e foi glorificado e se sentou à destra de Deus? Ou usará outro véu de carne de algum dos filhos de Deus redimidos que estarão vivendo no último dia? Essa é uma boa pergunta que todos têm em sua mente e no seu coração. Se vier com o mesmo véu de carne que veio 2000 anos atrás e já glorificado, em que idioma falou aos seus discípulos? Pois no idioma que eles sabiam. E a pergunta para todos os seres humanos que vivem neste tempo entre os gentios: vocês sabem falar o idioma que Jesus falava 2000 anos atrás? Se vier neste mesmo corpo, lamentavelmente, não vão entender o que ele estará dizendo. Ou virá Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em outro véu de carne do tempo presente, falando o nosso idioma? Pois se vem assim, então vamos entender.
vamos entender o que nos falar. E o que estará nos falando serão as coisas que devem acontecer neste tempo final, porque ele disse, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Lembrem que a vinda do anjo do pacto para o tempo final é a vinda do verbo que se fez carne 2000 anos atrás naquele véu de carne chamado Jesus, e voltará a se fazer carne neste tempo final o verbo que estava com Deus e era Deus, e estará manifestado na sua igreja e preparará a sua igreja para ser transformada e raptada neste tempo final. Ele vem com essa grande voz de trombeta, ele vem com essa trombeta de Deus, como diz o profeta e apóstolo São Paulo em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. E vamos ler esta passagem, que é muito importante para nós. Diz: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não vamos nos adiantar. Não seremos transformados primeiro e ir, sem eles, ressuscitarem primeiro em corpos eternos. Ou seja, não vamos obter nossa transformação em rapto antes dos mortos em Cristo ressuscitarem. Eles têm que ressuscitar primeiro, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vejam, depois que os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados e formos raptados, então é que veremos Jesus Cristo com o corpo glorificado que Ele teve e ressuscitou 2000 anos atrás. Mas antes disso, estaremos vendo o Espírito Santo, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado primeiramente através dos apóstolos, lá 2000 anos atrás, depois através dos 7 anjos mensageiros, o primeiro São Paulo, o segundo Irineu, o terceiro Martinho, o quarto Colombo, o quinto Lutero, o sexto Wesley e o sétimo reverendo William Marion Branham. E depois disso, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E através de seu anjo mensageiro é que ele diz que nos revelará todas essas coisas que em breve hão de acontecer. Porque nesse anjo mensageiro estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, nos dando a mensagem do último dia, a mensagem da dispensação do reino, que é a mensagem do Evangelho do Reino. E com essa mensagem nos abre os mistérios divinos que correspondem a este tempo final. E assim nos abre o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, em sua obra de reclamação. Por isso é que o sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, pôde pregar sobre 6 selos, e ele disse, foram abertos 6 selos, mas o sétimo selo não foi aberto ainda. E para quando ele disse que seria aberto o sétimo selo? Vamos ver para quando ele disse que o sétimo selo seria aberto. Vamos ver. No livro dos selos em espanhol, página 482 e 483 diz: agora, um pouquinho antes, vamos ler.
Agora, na obra completa temos, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que tinham sido selados, e sabemos e entendemos que o 7º selo não será revelado ao público. Na hora da sua vinda, quando acontecerá a destruição da terra, vocês sabem, quando fizeram a pergunta, e com relação quando seria o sinal da sua vinda e do fim do mundo em Mateus 24, ele lhes respondeu isso e lhes falou de Israel, estando novamente em seu país. No versículo 31, mas em seguida foi às parábolas dizendo, aprendei a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e as folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Em que tempo é que se realiza a colheita? A ceifa no tempo do verão. Se quando estes sinais, o sinal de Israel, que é o seu retorno à sua terra, à terra de Israel, ele disse, quando virem a figueira que é Israel, e vejam que os seus ramos se tornam tenros e as suas folhas brotam, sabeis que o verão está perto. Vimos Israel, a figueira, se tornando tenra e brotando as suas folhas, e já como uma nação livre e soberana. E neste ano, 1998, se completam 50 anos, desde 1948 em diante, desde que foi reconhecida pelas Nações Unidas. Mesmo que em 46 foi que ela se estabeleceu como nação, mas o seu reconhecimento pelas Nações Unidas e pela humanidade foi em 1948. E agora se completam 50 anos, e 50 é jubileu, 50 é Pentecoste, ou seja, que a nação hebraica está em Pentecoste. A figueira brotou e agora se encontra em Pentecoste, que é 50, no ano número 50, desde 1948 em diante. E agora? Vejam, Cristo disse, quando vocês virem isto, o verão está perto. E se o verão está perto, está mais perto que a colheita da parábola de Jesus Cristo, da qual ele falou dizendo que deixassem todo o trigo e o joio juntos até o tempo final, ou até o tempo da colheita, até o tempo da ceifa. E ele disse que a ceifa é o fim do quê? Do mundo. E é o fim do século. E agora, vejam vocês, conforme ao calendário gentil, nos encontramos no fim do século XX. E Israel, a figueira em sua terra, com suas folhas que já brotaram, e está esperando a vinda do Messias. Em Israel, encontramos a alma daqueles que ali habitam, revolucionada, esperando o cumprimento no meio do povo hebreu da vinda do Messias, do rei de Israel, para que se sente no trono de Davi e se sente no meio do povo hebreu e sobre todas as nações. Assim que Israel está se preparando para o grande evento, e no mundo inteiro os hebreus estão esperando a vinda do Messias. E todos eles dizem e sabem que a vinda do Messias será o quê? A vinda de um homem no qual Deus estará manifestado, e será um profeta. Agora, o que o povo hebreu está esperando? Pois um homem, um profeta, neste tempo final, ungido com o Espírito de Deus.
Agora, vejam como isso está refletido em José. José, no tempo que foi rejeitado pelos seus irmãos e colocado numa cisterna vazia, o que representa a morte de Cristo, e tirado dali, nos fala da ressurreição de Cristo e colocado no trono, lá no Egito, como segundo no trono e reino do faraó. Isso representa Cristo sentado no trono de Deus, à destra de Deus no céu. E em seguida, vejam vocês, isso é entre os gentios. E realizando a obra para preservação de vida, o qual Cristo tem realizado desde o trono que está no céu. E tem preservado vida, a vida de seus escolhidos entre os gentios. E para este tempo final, ele se revelará ao povo hebreu. Quando o encontraram no Egito, nas ocasiões que o viram e não o conheciam, não sabiam que este era o irmão deles, José. O viam vestido como um gentil. O viam com a sua roupa de gentil. O viam com o seu cabelo, usando-o como os gentios. E sem barba, ou seja, o estilo, o gentil lá dos egípcios. E não sabiam que esse era o irmão deles, José. E tudo o que eles tinham escutado que José tinha dito nos sonhos que tinha tido, quando aquele maço de trigo ou de cevada que José tinha preparado e tinha colocado, como podem algumas pessoas colocar o trigo amarrado e colocá-lo assim de pé. Os irmãos de José também no sonho de José colocaram cada um cada maço, assim também o que tinha recolhido, e José no sonho disse que viu que o maço de trigo ou de cevada, do que fosse, de cada um deles, se prostrou diante ao de José, e o de José permaneceu em pé. E eles entenderam o que isso significava, que eles iriam se inclinar diante de José, e isso lhes aborrecia. Era o penúltimo, e era o primogênito através de Raquel, a esposa de Jacó. Encontramos que também teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, e se colocaram com mais inveja e mais furiosos contra ele e cheios de inveja. Talvez os sonhos que os demais tinham, talvez tinham sonhos de estar comendo seu cabrito, ou de estar tomando vinho, ou de estar fazendo qualquer coisa, mas os sonhos de José eram diferentes. Eram sonhos proféticos, porque José era um profeta. Portanto, recebia revelações através de sonhos, porque Deus fala aos seus profetas através de sonhos, por visões e a alguns cara a cara, como com Moisés. Agora José teve outro sonho e disse que o sol e a lua e 11 estrelas se postraram diante dele. Era o mesmo sonho, mas com mais detalhes, onde aparece também Raquel, sua mãe, e também seu pai Israel. Tudo isso fala da segunda vinda de Cristo. Tudo isso fala do sétimo selo. É para o último dia, sob o tempo do sétimo selo, o cumprimento do sétimo selo, que isso se converterá em realidade
para Cristo na sua segunda vinda e o povo hebreu. Agora, o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, é o maior mistério de toda a Bíblia, o qual esteve na mente de Deus desde antes da fundação do mundo. E por isso encontramos, através de toda a Escritura, desde Gênesis até o Apocalipse. Cristo vai se revelar ao povo hebreu. E diz o precursor da segunda vinda de Cristo, inúmeras coisas que estarão acontecendo para o cumprimento dessa profecia. Se Miguel me trouxer por aqui o livro das 7 eras que está aqui, do lado, Miguel, vou ler algo aqui. Vejam. Vamos ver, isso está aí pela página 14 a 16 do livro das 7 eras. Estamos falando do sétimo selo, por isso é preciso incluir alguns destes detalhes correspondentes à vinda do Senhor. Página 14. Diz do livro das 7 eras. Note que, segundo o próprio Jesus, quem escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai, o Espírito em Paulo, o qual é o Espírito de Cristo, porque esse é o Espírito da profecia, pelo qual vem a palavra. Diz que ele está sentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, somente viu um sobre o trono. Continua dizendo. E não foi até Apocalipse, capítulo 5, versículo 6 ao 8, o qual segue a Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 ao 3, em sucessão de tempo, que vemos o Cordeiro tomando o livro daquele que estava sentado no trono, como indica Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e capítulo 4, versículo 9 ao 11. O que é? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, foi manifestado em carne, morreu, ressuscitou e voltou ao seio do Pai. Como disse João no capítulo 1, versículo 18, o unigênito Filho que está no seio do Pai, ele o revelou. Era tempo para que Deus, o Messias, voltasse a levar sua noiva e então se apresentar, se fazer a conhecer a Israel. Assim que vemos Deus vindo novamente para tomar uma relação humana com o homem, como o filho de Davi, rei de reis e senhor de senhores, e como o noivo da noiva gentil. Não são dois deuses, mas simplesmente um só Deus manifestando seus poderosos ofícios e títulos triplos. As pessoas sabiam que ele era profeta. Eles conheciam o sinal do Messias, o qual somente podia se manifestar através de um profeta. João capítulo 1, versículo 44 ao 51. Aí podemos ver o que está assinalado para a vinda de Cristo. E agora vamos ver outro lugar. Vamos ver outro lugar onde nos fale algo aqui sobre a sua vinda, já que isto é muito importante para todos nós, diz.
Agora, página 30 do livro das Eras diz: agora, quando voltará o Evangelho aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse dizer algo que está a ponto de acontecer hoje, neste nosso dia. Está essa grande coisa que vai acontecer, percorrerá até Apocalipse 11, ou seja, até as duas oliveiras, e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho novamente aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem, como quando os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios. Os gentios levarão o Evangelho de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Veja, diz que será Moisés e Elias aqueles que levarão o Evangelho aos hebreus. Assim como os gentios, assim como os hebreus trouxeram o Evangelho aos gentios, diz que os gentios levarão aos hebreus. Onde estará então Moisés e Elias, as duas oliveiras, os dois ungidos, entre os gentios, para ir dentre os gentios com o Evangelho do reino aos judeus. E agora vejam vocês como este mistério da vinda do Senhor, que está aqui assinalado para o povo hebreu, será o maior evento e desejado do povo hebreu. Na página 57 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo: e vi outro anjo forte descer do céu, cercado de uma nuvem, e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Lembram do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam, o anjo do pacto, o anjo de Apocalipse capítulo 10, é o mensageiro a quem? A Israel. Ele é o anjo do pacto, o verbo, que para o último dia, assim como veio 2000 anos atrás, velado em carne humana, no véu de carne chamado Jesus, virá velado em carne humana novamente e será o mensageiro a Israel. Porque é o mensageiro que trará a mensagem para o povo hebreu, a mensagem da grande voz de trombeta, para chamar e juntar 144 mil hebreus. E, porquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo chegou ao seu final, chegou ao tempo final e ainda está aqui na terra, então ele vem pela sua igreja para levar sua igreja no rapto para a sua vinda. Ele ressuscitará os mortos em Cristo das eras passadas e alguns dos nossos que partiram e transformará nossos corpos. Isso está no programa do sétimo selo. Tudo isso está sob o sétimo selo. Sua vinda como mensageiro a Israel e como esposo de sua igreja para este tempo final. Agora, todas estas coisas estão profetizadas no Antigo Testamento e Novo Testamento, mas não podiam ser compreendidas pela igreja do Senhor Jesus Cristo durante as eras passadas, porque este mistério é para ser aberto neste último dia para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é o mistério do sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério do sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre este sétimo selo. Tínhamos ficado na página 482 quando falamos de Israel e tivemos que viajar através de diferentes lugares e conseguir este papelzinho
de Israel, e agora voltamos ao que estávamos lendo na página 482 do livro dos selos em espanhol. Diz, está falando de Israel em sua própria terra, em sua própria pátria. Assim, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está perto às portas. Mateus 24, 32 ao 33. Ou seja, está às portas o reino de Deus e o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra e a vinda do Filho do Homem no seu reino. Está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação do sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu? Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se revelasse esse mistério. Assim diz o nosso irmão Branham, do seu tempo, quando ele esteve pregando os 7 selos. Ele disse que não tinha chegado a hora ainda para ser revelado, para ser aberto esse mistério do 7º selo, como também não tinha chegado a hora para ir a Israel, Elias. Porque Elias vai a Israel em sua 5ª manifestação, não na 4ª manifestação que estava cumprida em nosso amado irmão reverendo William Branham. Agora continua dizendo, chegamos até aqui e o demais nos será dado ali no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou o que chegar a acontecer neste tempo. E como é que vem? Como é que aparece Jesus Cristo para levar a sua igreja, a sua noiva? Aparece como mensageiro a Israel. Mas vem pela sua igreja gentil porque está aqui ainda. E tem que levá-la. Portanto, tem que ressuscitar os mortos em Cristo e transformar aqueles que estão vivendo, e para isso, pois, tem que chamá-los neste último dia e juntá-los com a grande voz de trombeta. Quem? O mensageiro a Israel, que é o anjo do pacto que desce do céu, e para isso terá que buscar para si um véu de carne. Se não vem no véu de carne que teve 2000 anos atrás, que ressuscitou, e o transformou, ou seja, o ressuscitou glorificado, encontramos que terá que ter então outro véu de carne desse tempo final, e terá que ser um redimido pelo sangue de Cristo. Portanto, terá que ser um membro do corpo místico de Cristo, no qual se manifeste Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, e venha, como Apocalipse 19, o verbo vindo em carne humana, em um cavalo branco como a neve, ou seja, sobre a palavra pura, e cumpra essa promessa. O que disse o precursor da segunda vinda de Cristo com relação à vinda de Cristo em Apocalipse 19 como cavaleiro do cavalo branco? Na página 277, ele diz do livro dos selos, orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo. Enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é aquele que chama os seus? O Espírito Santo. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Chamou seus filhos, seus escolhidos de era em era, através do mensageiro de cada era. E neste último dia, através de seu anjo mensageiro, estará chamando os seus escolhidos do tempo final e os estará colocando na era da pedra angular na dispensação do reino. E assim como houve um território para o cumprimento de cada era, também há um território para o cumprimento deste último dia, no qual Cristo estará chamando e juntando os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, que é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com o qual estará nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo.
Porque o evangelho do reino gira ao redor do quê? Da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Assim como o evangelho da graça gira ao redor da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, morrendo na cruz do Calvário na sua obra de redenção. E agora, vejamos como que vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, como vem o Espírito Santo no último dia. Diz na página 256 em espanhol, falando do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor para o povo hebreu e para a igreja gentil, diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Consigam este homem e conseguirão Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado através deste homem. E esse homem tem que ser o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve hão de acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1 e Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Nos mostra através de quem Jesus Cristo estará manifestando, revelando todas essas coisas. Diz Apocalipse 22, 6. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Para quê? Para quê? Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Como conheceremos o anjo do Senhor Jesus Cristo? A identificação do anjo do Senhor Jesus Cristo é que vem revelando todas estas coisas que em breve hão de acontecer. Ninguém mais poderá revelar todas essas profecias que correspondem a este tempo final e mostrar o cumprimento delas à medida que vão sendo cumpridas. E ninguém poderá revelar o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, exceto o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular. Agora, podemos ver que somente há uma forma em que Deus pode revelar sua palavra. Sabem qual é? Através de um profeta. E para um profeta. Na página 448 do livro dos selos em espanhol diz: se trata de colocar um 4 ou um 6 ou outra coisa em alguma outra ordem, a parte de como vem na palavra, pois terá uma cena com uma vaca comendo o pasto lá em cima da árvore. Nunca sairá bem assim, porque a palavra de Deus sempre corre matematicamente correta. Sim, Senhor, perfeitamente. Não há outra literatura escrita tão perfeita com relação à matemática. Ou seja, que com relação à matemática tem que enquadrar também. Então, o oitavo capítulo somente revela a cena do sétimo selo. E a parte da cena, não há outra coisa revelada. E isso não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do sétimo selo é completamente sem palavras. E se tivesse o tempo, quero ver alguns exemplos. Poderia lhes mostrar como é que desde lá, desde Gênesis, este sétimo selo vem sendo anunciado. Estes selos apareceram desde o princípio. E agora, como é que vem a palavra de Deus? Sempre vem através dos profetas, porque eles são a palavra de Deus para o tempo em que eles estão vivendo.
Este anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, quem é? Se o nosso irmão Branham estivesse aqui na terra, gostariam de perguntar: quem é esse anjo mensageiro tão misterioso? Pois veja, houve uma pessoa que pensou também como você. E sabe quem foi? O nosso irmão Branham. E diz na página 301, pela metade dessa página 301 do livro dos selos. Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, ele mandou uma águia. Uma águia, pois, sempre representa um profeta. Por isso diz que Deus levou nas asas de águia ou da grande águia o povo hebreu quando os libertou. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia, ou seja, Moisés. Não crê você que quando João estava na ilha de Patmos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? O creem? Vamos prová-lo. Apocalipse, vamos ver Apocalipse 22, versículo 9, para ver se não foi uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta que revelou a João completamente este livro do Apocalipse. Já temos o conhecimento que este anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta. Agora, que profeta? Na página 326 do livro dos selos em espanhol diz ao final, ou o último parágrafo, para não ler muito diz: Moisés será a mesma pessoa. Quando está falando do ministério de Moisés como uma das duas oliveiras. Diz: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22, 8. Isto é para concluir isto das almas debaixo do altar, na abertura deste sexto selo. Agora diz que Moisés será a mesma pessoa e diz: encontramos o mesmo em Apocalipse 22, 8. Vamos ler Apocalipse 22, 8 e aí veremos Moisés. Diz: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, postrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Este anjo é um profeta. E Moisés, o de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, as duas oliveiras, uma das duas oliveiras e dos dois castiçais, e de Zacarias capítulo 4, é um profeta. E diz que é este profeta, este anjo mensageiro que revelou a João todas essas coisas. E esse é o profeta mensageiro correspondente ao tempo final para a era da pedra angular e dispensação do reino, no que estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, revelando todas estas coisas à sua igreja, mas através deste anjo mensageiro que ele enviou a João apóstolo. Por isso, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para manifestar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer, e a declarou enviando-a através de seu anjo a João. Agora podemos ver que a revelação de Jesus Cristo, através de quem veio e através de quem foi enviado a João, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. E ele é o mesmo que estará trazendo a revelação de Jesus Cristo em sua segunda vinda à sua igreja neste tempo final.
Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Vejam como o sétimo selo o encontramos também em Apocalipse, mostrado profeticamente para ser manifestado, cumprido no tempo final. Na vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo velado e revelado no meio da sua igreja, nos revelando todas essas coisas que em breve hão de acontecer através do seu anjo mensageiro. Esse será o véu de carne, o profeta de Deus, que Jesus Cristo usará para se velar e se revelar em e através dele, e nos revelar todas essas coisas, e cumprir assim a abertura, o mistério do sétimo selo. E através desse anjo, revelar este mistério da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em e através de seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve hão de acontecer, para depois se revelar Jesus Cristo em Espírito Santo, anjo do pacto, ao povo hebreu. E o povo hebreu que está esperando um profeta do tempo presente. E o que disse o profeta mensageiro da sétima era da igreja gentil, o reverendo William Marion Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo? Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus, ou seja, o verbo, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que estarão vendo humanamente com a vista natural? As pessoas no último dia? Pois estarão vendo o véu de carne, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado, manifestado no meio da sua igreja gentil, revelando todas essas coisas que em breve hão de acontecer, e então o povo hebreu verá, porque a sétima trombeta de Apocalipse capítulo 9 e o sétimo selo de Apocalipse capítulo 8 é a vinda do Senhor. E soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro em corpos incorruptíveis, e então nós, os que vivemos, seremos transformados. E então iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa e na casa de nosso Pai Celestial. O precursor da segunda vinda de Cristo, na página 35 da mensagem Poços Rompidos, diz que o sétimo selo e a sétima trombeta é a vinda do Senhor. Diz: e soará. Por quê? A trombeta final, ou grande voz de trombeta, soará, e os mortos em Cristo que ressuscitarão primeiro, conforme a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 55, e 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 17, o qual lemos ao princípio. 1 aos Tessalonicenses 4, 14 ao 17. E se continuarmos lendo, podemos encontrar inúmeras profecias que falam do sétimo selo, ou seja, da segunda vinda de Cristo. Por exemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vem que é para a sua vinda, que os mortos em Cristo serão ressuscitados e nós seremos transformados.
diz que transformará o nosso corpo de humilhação, este corpo no qual passamos por esta etapa de humilhação humana, que sendo reis, segundo a ordem de Melquisedeque, descendentes de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, o sacerdote do templo que está no céu, passamos por essa terra como pessoas simples, mortais, no humano, humanamente, e muitos pobres e perseguidos, e outros da classe média, e muito pouquinhos da classe rica. Mas, quando formos transformados, então estaremos como reis e sacerdotes, e não teremos um rei pobre no glorioso reino milenial. Assim que não se preocupe de que você seja pobre neste tempo, porque se é pobre neste tempo, isso é temporário, mas pelo milênio e por toda a eternidade será das pessoas multimilionárias, porque será dos reis e sacerdotes do glorioso reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que é melhor ser pobre agora e ser rico por toda a eternidade. Mas tem pessoas que querem ser ricas agora e depois são pobres por toda a eternidade e desaparecem, porque são lançadas no lago de fogo, como o homem rico, que foi rico aqui na terra, mas depois, quando terminou sua vida aqui na terra, não tinha nem com o que comprar um copo de água, e pedia um dedo molhado de água de Lázaro, para que fosse com seu dedo molhado em água e colocasse na língua dele. E nem para isso tinha dinheiro, e estava suplicando por esse favor, e nem lhe foi concedido também. Porque perdeu todos os direitos. Porque, estando aqui na terra, é que a pessoa se torna dono dos direitos divinos que lhe corresponde, e se não se aproveita estando vivo aqui na terra e se agarra de Cristo, e da vida eterna que está em Cristo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode ir à vida eterna sem nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele que não se agarra de Cristo, pois não se agarrou da vida eterna. E não se agarrou da ressurreição e da vida, para ser ressuscitado no último dia em um corpo eterno, para viver por toda a eternidade como reis e sacerdotes com Cristo. Agora, vejam como todas essas coisas que correspondem a este tempo final estão sob o sétimo selo, para serem cumpridas no meio da igreja gentil e depois no meio do povo hebreu. Hemos visto hacia la ligera el séptimo sello a través. Vimos assim rapidamente o sétimo selo através de toda a Escritura. Vejam, através do profeta Daniel, do livro do profeta Daniel, o vemos vindo como a pedra não cortada por mãos. O vemos também sobre as águas do rio, com um de cada lado, Gabriel de um lado, à margem do rio, e Miguel, o arcanjo, ao outro lado da margem do rio, porque essa é a ordem da vinda do Filho do Homem para o último dia. A vinda do Filho do Homem com Moisés de um lado e Elias do outro lado, com os ministérios de Moisés e de Elias. Assim é como vem o Filho do Homem no último dia, porque o Filho do Homem virá com os seus anjos e então recompensará cada um segundo as suas obras. Agora vejam, onde está o Filho do Homem? Manifestado. Jesus Cristo em Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado e revelado, pois aí também estarão Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias, porque vem como quem? Como Filho do Homem. Onde quer que se meta entre o Filho do Homem, Jesus Cristo em Espírito Santo, aí estará também o Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias.
Porque o único que tem e dá e opera ministérios é quem? O Espírito Santo. E ele vem no último dia. E essa é a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no meio da sua igreja neste tempo final. Agora, o véu de carne chamado o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará manifestado o Senhor Jesus Cristo, revelando à sua igreja todas estas coisas que em breve hão de acontecer. É através de seu anjo mensageiro que Jesus Cristo se revela à sua igreja e revela todas essas coisas neste tempo final e se revelará ao povo hebreu através do seu anjo mensageiro. Este é um mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo. E seria revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Como disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Disse que seria revelado quando? Seria revelado no tempo em que apareça Jesus sobre a terra, diz. Chegamos até aqui e o demais nos será dado ali no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra para levar a sua noiva. E como disse que Jesus aparecerá sobre a terra para levar a sua noiva, virá sobre um cavalo branco como a neve. Será o quê? Completamente o quê? Emanuel. A palavra, o verbo, que se fez carne 2000 anos atrás, o verbo, a palavra. Encarnada a palavra em quem? Em um homem. Esse é o mistério do sétimo selo. A vinda da palavra encarnada em um homem no último dia, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no tempo final, nos revelando todas estas coisas através de seu anjo mensageiro. Mas o seu anjo mensageiro vimos que não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um profeta ou profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino e mensageiro da era da pedra angular para a igreja do Senhor Jesus Cristo, através do qual vem o chamado da grande voz de trombeta, o trombeta final, chamando e juntando os escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo na etapa da era da pedra angular. E depois chamará e juntará 144 mil hebreus das 12 tribos dos filhos de Israel. Mas sem que sejam chamados e juntados todos os escolhidos até que entre o último dos escolhidos, a mensagem não pode ir ao povo hebreu. Primeiro tem que se completar o grupo dos escolhidos de Deus, o corpo místico de Cristo da etapa da era da pedra angular, para se completar o corpo místico de Cristo e serem ressuscitados os mortos em Cristo e serem transformados nós os que estamos vivos neste tempo. Vimos o mistério do sétimo selo, vimos o sétimo selo através de toda a Escritura. Porque o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. Podemos buscar outros profetas de Deus nos quais se refletiu o sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E podemos também encontrar eventos ocorridos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que refletem também o sétimo selo, que reflete a segunda vinda de Cristo, como no caso de Boaz e Ruth. Mas vamos deixar isso quietinho. Essa é a etapa onde Ruth, que a igreja de Jesus Cristo, será recompensada. Depois de se realizar a obra de redenção e Cristo sair do trono de intercessão, seremos recompensados com a transformação de nossos corpos para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Bom, o sétimo selo através de toda a Escritura, ou seja, a segunda vinda de Cristo através de toda a Escritura. Está desde o Gênesis até o Apocalipse.
para ser cumprida no meio da sua igreja neste último dia e depois no meio do povo hebreu. O povo hebreu está desesperado, mas somente podemos dizer paciência, porque ainda faltam alguns escolhidos de serem chamados e juntados no território latino-americano e caribenho. Já há muitos que foram chamados e juntados e estão no corpo místico de Cristo na era da pedra angular, mas faltam alguns. Alguém tem que ser o último. E quando chegar o último, pois já terão chegado aqueles que são antes do último. E estará se completando assim, e terá se completado assim o corpo místico de Cristo na era da pedra angular. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando um tempo cheio das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo conosco novamente ao nosso amado irmão Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta noite, dando graças assim a Jesus Cristo pelas suas bênçãos e por essa bênção tão grande que nos deu na América Latina e no Caribe para poder compreender o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda. E quem seriam aqueles que viriam, entenderiam e receberiam este mistério revelado? Pois aqui estamos, já um grupo de latino-americanos e caribenhos. Aqui na Colômbia, há muitos filhos e filhas de Deus, e em toda a América Latina e no Caribe, que veriam o sétimo selo revelado. Aqui estamos dando graças a Cristo por esta bênção de eleição divina para a qual aparecemos manifestado em carne humana, todos nós neste tempo final. Já temos Miguel por aqui, que Deus continue abençoando e nos veremos novamente nas demais atividades, aqueles que estarão nas demais atividades em Fusa e já no domingo no Poliesportivo Kennedy. Quantos sabem onde é? Então vocês sabem mais do que eu, porque eu não sei chegar até lá. Assim que nos veremos lá no domingo próximo, às 8 da manhã, para a primeira atividade e para a segunda atividade, às 2 da tarde, onde esperamos grandes bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.